Arte como mercado e manifestação. Você está ouvindo ou assistindo o primeiro Desvio Padrão. Desvio Padrão, que vai ser um formato novo aqui dos podcasts do Terraço Econômico, que leva em consideração temas que envolvem economia, envolvem política, envolvem os assuntos que vocês já estão acostumados a ver aqui ou ouvir aqui, mas de uma maneira um pouco mais descontraída e focado com pessoas que vivem essas realidades. Vamos para a prática que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem o que é que significa isso. Estamos aqui com a Marina e o Thierry. Vou passar a bola para eles, para que façam suas apresentações. Vai lá, Marina. Sou a Marina, sou colega do Caio, da época do colégio, né? Fizemos o colegial juntos. Eu sou artista, sou bacharel em artes visuais e pedagoga, então eu fico nesse transito entre os campos da arte, da educação, da pesquisa em arte e educação, e vim aqui descobrir o que vai ser essa conversa com o Thierry e com o Caio. Maravilha. Thierry. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito por estar aqui mais uma vez conversando com o Terraço Econômico. Eu, primeiro, fui muito ouvinte, muito consumidor do conteúdo do Terraço, continuo, né? Para depois ter uma primeira interface com o time. Então, foi, né, foi no ano passado que a gente gravou a outra edição, né, junto com a Fernanda. Então, eu queria agradecer muito ao Caio e o próprio time do Terraço Econômico pelo convite. É sempre um prazer, é sempre muito legal poder colaborar com essa iniciativa que eu acompanho bem de perto. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu tenho um caminho que eu diria que ele é muito pouco ortodoxo, para dizer o mínimo, né? Eu sou cientista social de formação pela PUC São Paulo, né, aqui de São Paulo mesmo. Então, se eu disser para vocês que ter qualquer contato com finanças ou coisas do tipo era o meu sonho quando eu tinha 17 anos, é mentira. Né? Eu vou estar mentindo para todos vocês. Entretanto, a vida nos leva por caminhos, né? E um dos caminhos que eu acabei chegando, que eu acabei cruzando, aí, trilhando, antes de chegar na economia do mercado da arte, foi o universo de consultorias e de finanças. Né? Eu sempre trabalhei nesse mundo, em multinacionais, nesse universo. Foi quando eu cheguei na Fundação Getúlio Vargas, há quase 11 anos atrás. Fiz o MBA focado aí em finanças e depois o mestrado em economia. E foi no mestrado que eu entendo que não foi eu que escolhi o mercado da arte, ele que me escolheu. Né? Essa é uma história boa. O meu orientador, que já tinha orientado no MBA, falou: cara, eu te oriento de novo se você me ajudar a desbravar uma área nova que a gente está aqui batendo cabeça. Eu falei: qual que é? Economia da arte. Eu falei: eu não faço ideia de como funciona, mas vamos nessa, vamos fazer. E foi assim que começou essa aventura. Né? Hoje eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, tanto em disciplinas voltadas para a economia da arte, quanto economias e finanças tradicionais, vamos dizer assim. Né? Sou professor também do MAN São Paulo, né, do Museu de Arte Moderna, dos cursos livres e também dos cursos in company, e venho aí ao longo desse ano desenvolvendo o projeto Iarremate Legacy em parceria com o Iarremate, que é mais uma tentativa de trazer um pouco mais de transparência para o mercado da arte no Brasil. Ufa, falei muito, devolvendo a bola. Vocês viram, né, pessoal? A ideia é trazer pessoas que vivem de fato assuntos diferentes, tanto é que vocês vão notar que esses episódios vão ter uma frequência um pouco menor do que os outros formatos, mas é porque a gente vai estar sempre correndo atrás de trazer pessoas que de fato têm bastante coisa para trazer. Vamos então começar com o sequencial do que a gente havia pensado. É como se fosse um roteiro, alguma coisa mais nessa direção, mas vocês vão entender que é para envolver todo mundo, inclusive você que está assistindo ou ouvindo isso agora. Vamos então para o primeiro ponto. Marina, o que é arte para você? Essa é uma pergunta muito boa, porque foi interessante assim ficar pensando. Eu passei por esse processo agora do mestrado de tentar defender, porque eu sou artista e também educadora,
Aí fico nesse processo, né? A arte é importante, a arte é fundamental, mas por quê? Aí fui para o mestrado para poder aprofundar esse discurso, né? Que às vezes parte por como infelizmente a gente, enquanto sociedade brasileira, tem pouco contato profundo com a arte no geral, com qualquer assunto sobre arte, seja da economia, a manifestação artística, é muito distante ainda culturalmente do nosso dia a dia, né? Então, às vezes, passa por um discurso muito ingênuo, até meu, que sou bacharel em artes, que hoje, depois, concluindo o mestrado, prestes a defender, já estou com uma outra percepção do que é arte. Hoje, pode ser que num próximo episódio, se eu voltar, eu talvez mude um pouco, mas eu vou compartilhar o que eu reflito sobre arte hoje, né? Pensando que, assim como a ciência e a filosofia, a arte ela é uma objetivação humana. E ela fica sempre nessa tensão. As pessoas costumam falar muito da emoção, né? A arte é expressão, emoção, mas ela está o tempo inteiro ali na tensão entre a racionalidade e a emoção. Eu acredito que ela tem essa possibilidade de aumentar o nosso repertório emocional, sim, mas a gente não pode se reduzir ao discurso, né, desse lugar puro de expressão, porque a arte também é um espaço de disputa política, de imaginação, e ela revela todas as contradições políticas, econômicas, sociais, que vocês sabem bem, né? E também ela é capaz de produzir outras formas de existir. Eu acho que o grande brilho da arte, para mim, hoje está nesse lugar, né? Que ela é muito além de um objeto artístico. Acho que é importante também falar, que eu vou pontuar, que eu estou falando de arte de um ponto de vista mais particular das artes visuais, que eu não sei, eu vou ouvir o Thierry depois, mas eu acredito que a economia, esse lugar também da economia para a arte, está muito pautada, pelo pouco que eu estudei, nas artes visuais, né? Então, acho que é importante pontuar isso. Então, pensar dentro das artes visuais que ela está muito além, a arte como um todo, ela é muito além de um objeto estético, né? E ela é um espaço envolvendo todas as artes, né? Todas as linguagens e manifestações artísticas agora, ela é um espaço de produção de memória, de romper com as narrativas dominantes, resistir ao apagamento. Eu acho que a leitura que eu faço em toda exposição, em toda troca, em toda leitura com relação à arte, está nesse lugar também, de tornar visível muitas das camadas que, às vezes, elas, no nosso cotidiano, elas estão ali, elas estão perpassando, mas a arte, ela torna visível pelo afeto, pela emoção, pelo afeto, seja positivo ou negativo, sair afetado com aquilo, irritado, bravo ou emocionado ou pensando, né? Eu acho que ela reorganiza, né? Ela é engrenagem, ela reorganiza a nossa consciência diante desse mundo, do mundo político, social, econômico e todas as outras camadas que atravessa. Então, acho que é isso, ela é um espaço de disputa política porque ela torna visível muitas coisas. Nossa, que definição incrível. Até, se me permite só fazer um pequeno adendo, esse ponto que você falou, a arte como emoção, uma coisa que eu não me esqueço foi a primeira vez que eu assisti aquele filme do Stan Smith. Stan Smith não, nossa, meu Deus, esqueci o nome do diretor agora, mas aquele Infiltrados na Clã, que no final do filme ele transporta daquela realidade do filme para os protestos, né, do Black Lives Matter, e aí falando, olha, às vezes você acha que você acabou de assistir um negócio que está distante da realidade, mas a realidade é essa aqui, ó. E é aquele tipo de filme que é o que você falou, às vezes é uma emoção muito positiva, uma emoção que te toca muito, mas às vezes é uma emoção que te incomoda profundamente também. É um soco no estômago, essa cena assim no final desse filme. Mas enfim, eu tô aqui só para tocar o barco, os convidados são vocês. Thierry, repito a pergunta: o que é arte para você? Olha, depois dessa aula que a Marina deu para a gente, né, um prazer dividir aqui esse espaço com ela. Eu acho que eu vou trazer primeiro uma definição pessoal, que ela é muito pouco científica, e eu acho que a gente parte disso, né? Não vamos, também não quero levar para uma discussão ontológica aqui, né, epistemológica, não é essa a ideia, mas inevitavelmente a gente parte das percepções pessoais, mas depois eu vou dar uma definição muito menos glamurosa, tá? Que é voltada para uma perspectiva econômica, tá? De economia da arte, efetivamente.
para mim, a arte tem um lado muito mais voltado para o antropológico, para a construção de significados e para a emoção, efetivamente. E eu acho que tem muito mais razão na emoção, e muito mais emoção na razão do que a gente costuma imaginar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui costumo brincar, meu mural dos sonhos atrás de mim. Eu tenho vários quadros que são réplicas. Eu também tenho algumas outras obras originais, né? Já fui criticado. Como assim? Você é economista da arte, não compra obra de artista iniciante? Não, eu já comprei algumas obras de artistas iniciantes, mas eu tenho meu mural dos sonhos aqui. E acreditem, cada uma dessas obras tem algum significado para mim. Elas dizem alguma coisa para mim. Eu não quis pegar uma obra só porque ela era a réplica do mal, só porque ela era bonitinha e ia combinar com a minha decoração. Pelo contrário, eu pensei a minha decoração a partir dos quadros que eu queria ter, né? Então, para mim, a arte é algo que, de alguma forma, comunica algum tipo de sentimento. Então, eu tenho lembranças, eu tenho pensamentos, eu lembro de um livro, eu lembro de histórias, de amizades, enfim, viagens, efetivamente. Então, eu acho que a arte tem esse poder de transportar a gente, de trazer significados. Então, isso é muito pessoal, né? Então, eu parto desse lugar, para mim, é até um exercício de buscar uma certa neutralidade, com todas as aspas científicas, quando eu vou para a definição que a gente assume no mercado da arte de uma perspectiva econômica, né? Eu diria, já que estamos aqui num fórum que tem muitos economistas que estão ouvindo seguramente, eu diria que o melhor exemplo que eu encontrei para definir o que é arte por uma perspectiva de mercado, um economista olhando para o mercado, é o tal do concurso de beleza keynesiano. Que a ideia, né, que o Keynes ele vai trazer essa ideia do concurso de beleza para falar do mercado de ações, isso na teoria do juro da moeda, né, o livro principal da vida do Keynes, né? Que é basicamente assim, as pessoas acabam não escolhendo necessariamente aquilo que elas acham que é o mais bonito, que é o que vai efetivamente vai mais tocá-las, mas acabam escolhendo aquilo que elas acham que as outras pessoas vão achar que é mais bonito e que faz mais sentido. Isso serve muito para falar de ações. Você não compra ação que você acha que é mais legal, você compra ação que você acha que vai subir, que vai valorizar, e que você acha que os outros vão achar que vai valorizar. E no mercado da arte, por uma série de estruturas, e aí eu acho que, assim como a Marina, eu tenho um pezinho mais focado nas artes visuais, embora eu venha tentando, né, venho buscando expandir um pouco mais esses horizontes, mas a minha trajetória é muito moldada por artes visuais também, tá? Então eu venho desse lugar, mesmo nessa trajetória de economista. Então, a escolha de comprar uma obra de arte, ainda que ela seja motivada pelo gosto pessoal, isso é inevitável. Isso lá na ponta, o gosto pessoal, até aproveitando aqui para falar, na semana passada eu divulguei um relatório que eu produzo todos os anos sobre feiras de arte, chamado Relatório Anual Arte Análises, que mais de 80% das pessoas entendem... Oi, fala, cara. Só um pequeno ponto, depois você manda esse relatório que a gente coloca na descrição do episódio para o pessoal acompanhar. Maravilha, eu te mando sim, E, então, assim, o gosto pessoal é percebido como um grande fator de motivação, mas o comprador é só uma das partes desse mercado. Talvez seja o cara que finaliza o processo. Mas tem toda uma cadeia de legitimação que não necessariamente vai pensar em gosto pessoal, ou o que é mais belo ou o que não é, né? É o que efetivamente é reconhecido aí por curadores e tudo mais. Então, para sair daquela definição tautológica, né, de que arte é o que o artista faz, artista é quem faz arte, né, como economista do mercado da arte, eu diria que arte é aquilo que é entendido coletivamente pelos agentes legitimadores deste mercado como arte. Ah, mas é mais bonito ou não é? Não, mas, pô, e esse rabisco que eu fiz aqui? Ou esse desenho que eu peguei em algum lugar? A minha pergunta é, mas com relação ao mercado, aos agentes, isso com muito mais cifrão do que com coração no pensamento, tá? Mas como economista do mercado da arte, eu entendo que a perspectiva é essa somatória
dessas visões. Nem é tanta gente assim no Brasil, o mercado é relativamente pequeno comparado com outros países, mas essa somatória das visões desses agentes legitimadores. Olha, esse ponto que você colocou, eu me lembrei de um clássico que assim, né? Hoje a gente vive a era das fake news, então não sei se isso aí realmente acontecia, mas dizem que o Dali, ele ia em restaurantes e ele pagava a conta com desenhos. Tipo, ele literalmente desenhava um negócio ali no guardanapo e falava, olha, isso aqui um dia vai valer milhões, tal. E graças a isso ele comia de graça. Enfim, nada a ver, só lembrei disso. Pode falar. Eu já ouvi essa história também, viu, Caio? Eu já ouvi essa Não história sei se é também. real, mas já ouvi. Se for fake news, está bem contada, porque já passou por vários lugares. Acreditei bastante. Antes da gente passar para a segunda pergunta, posso trocar com o Thierry também? Claro, vixe, manda ver. Estamos aqui, é uma conversa. Não somos no mesmo lugar. Aí. Primeiro eu pensei na reprodução atrás, né, do Clint, e eu tenho um quadro do Nascimento de Vênus que eu comprei que é uma réplica que eu comprei com 16 anos, e eu amo essa réplica, eu coloco no meu quarto. E a minha gravura, eu esqueci de falar, né, eu fui muito breve na minha apresentação, mas talvez eu fale mais ao longo, mas eu produzo gravura e a minha gravura está em frente ao computador, então ela não fica na minha paisagem aqui. Uhum. E eu comecei participando na pandemia de grupos de pesquisa, perceber uns olhares assim julgadores para o meu Nascimento de Vênus atrás, porque isso acho que não é só para um economista da arte, para um artista ter uma réplica assim. É bem mal visto também. Eu achei curioso isso, que agora eu mudo. Eu, inclusive, não estou no meu quarto pensando na minha réplica, que eu deixo lá, porque eu amo. Ela tem muito significado para mim, mas, de fato, pensando, ela é contraditória. Não, eu já sofri hate na internet por causa disso. Mas, ó, curioso pode falar. Mas esse ponto que vocês falaram, isso também me lembrou uma outra coisa. Eu não vou me lembrar exatamente aonde que eu vi, eu acho que foi no Twitter ou X, né, como vocês preferirem, alguém falando, cara, compre obras de artistas que estão vivos, né? Se você puder, claro, né? Tem as grandes réplicas que a gente gosta, inclusive até tá uma. Esse aqui eu comprei no MASP, quando teve a exposição da Tarsila, que acho que foi. Eu ter visto a Baporu de perto, que é o tipo de coisa que você só vê, né, na infância, nos livros ali. Foi um negócio que mexeu muito comigo também. Mas eu vi em algum lugar falando, cara, compre obras de artistas que estão vivos. Tem as réplicas e tudo mais, mas podendo, pô, tem um artista que você gosta, vai lá e compra. E isso em casa aqui também a gente faz muita questão. Tem alguns artistas que a gente vai conhecendo aí pelo caminho, a gente compra, deixa. Inclusive depois vamos ter uma da Marina aqui em casa, mas isso é para um outro momento. Mas essa percepção do que é arte, depois de ouvir o Thierry falando, eu acho que é bem interessante. Eu trouxe desse ponto de vista mais do desenvolvimento humano, né? Um pouco mais ontológico, porque eu acho que está dentro também da minha prática como artista e educadora. E foi muito interessante que quando eu perguntei para o Caio quem seria a pessoa que eu conversaria, eu fui te seguir e ver os teus conteúdos. E aí eu pensei, como nunca parei para pensar, apesar de ter visto assim, citado, visto algumas palestras na universidade, enquanto eu estava estudando bacharelado, mas como eu nunca parei para pensar no mercado da arte. Aí eu comecei a te ouvir e a ler mais, e foi muito interessante, algo que eu vou estudar mais depois de hoje. Me gerou essa necessidade de entender. Então, é só um ponto que eu queria fechar aqui do que é arte. Moral da história, essa troca não tá só válida para você que está acompanhando esse conteúdo, mas para quem também está participando dele. Eu confesso que eu também fico muito interessado, também vou dar uma procurada boa. Podemos ir pro próximo? Não, querem? Vamos nessa. Então vamos lá. Interessantíssimo, Marina, você ter acabado essa sua fala nesse ponto, porque o segundo ponto é, Marina, arte e dinheiro se entrelaçam de que maneira para você? Essa foi a pergunta mais difícil, assim, de quando você mandou, assim, de reflexão, porque, como eu falei, é algo que não, acho que assim, além de acho que já o fato de não ter esse contato tão grande com a economia da arte tem a ver um pouco com os próprios conflitos, né, que a gente vive enquanto artista.
E aí eu fiquei pensando no lugar de que, na verdade, arte e dinheiro é um lugar de convivência permanente, né? Porque eu estou o tempo inteiro trabalhando com arte, às vezes de modo remunerado e às vezes não, mas é sempre uma tensão, né? Da criação, do tempo, do valor, da sobrevivência, que atravessa tanto a minha vida como artista, como educadora. Aí eu fiquei pensando, para responder essa questão, numa conversa que eu tive com uma amiga e parceira de trabalho recentemente, indo à Bienal, né? Porque nós trabalhamos juntas em pré-pandemia e com a pandemia a gente queria continuar trabalhando juntas. Então nós montamos um ateliê que era voltado para a questão de arte, educação. Obviamente, o retorno financeiro ele é imediato. Ele pode vir depois com uma exposição, com um salão, com um edital ou uma galeria. Eu no caso, assim, não estou nesse circuito das galerias, mas pensando na produção, falando de mim, mas tentando pensar num todo, né, da produção do artista. E que tem esse trabalho que está ali, um trabalho de manutenção da vida, que não necessariamente é remunerado, mas ele parte desse desejo, dessa vontade de ir, desse compromisso de pôr uma peça no mundo, que é muito diferente, né, do olhar da economia da arte. E aí fiquei pensando qual a minha sobrevivência hoje, né? Tipo, a manutenção da vida financeira, ela está no lugar da arte e educação, principalmente. Então, as oficinas, não vou dizer assim, eu não consigo considerar a venda do trabalho porque ela não é o meu fim, né? Quando eu produzo, eu trabalho como artista, o fim, eu nunca estou pensando no dinheiro. Então, eu acho que eu até fujo um pouco desse caminho de não pensar. Eu penso, se vender, vendeu, se for... Então, eu acabo focando muito a minha vida de manutenção financeira na arte e educação, seja na produção de material didático, numa oficina, numa aula, na pesquisa. Então, o retorno financeiro, ele vem desse... A arte está ali, mas no campo teórico, principalmente, não na produção do objeto em si. Essa é a minha vivência, eu sei que de muitos colegas também. Quem está fora das galerias e do circuito, eu acho que é um percurso muito comum. Então, acho que é isso. Não sei se responde a pergunta. Não, responde. Até te pedir desculpas, Mariana, que tivemos uma pequena instabilidade, mas se fosse possível só resumir, a ideia seria que você fica em uma dualidade em certos aspectos na arte, mais como manifestação, mas também como sobrevivência. E, em todo caso, você tem um foco maior na produção da arte pela arte mesmo, o que é uma coisa sensacional. Num país como o Brasil, em que esse contato acaba sendo menor do que todos gostaríamos que fosse, é uma visão bastante positiva e bastante inspiradora, se me permite adicionar. Mas tem também a manutenção da vida, né? Não para um idealismo, porque existe uma manutenção da minha vida que a arte está envolvida ali, mas não necessariamente, na minoria das vezes, com a minha produção. Ela entra nesse lugar da educação, né? Que eu acabei tentando. Acho que é. Bom, sobre esse tema, eu confesso que eu pensei em 1 milhão de coisas que daria para trazer nesse sentido, né? E pensei em mais um punhado delas depois da fala da Marina, né? Eu entendo que arte e dinheiro estão intrinsecamente conectados. Não sei dizer desde quando, tá? Mas vamos lá. Se a gente pega a época de Florença, o auge, né, da produção, esses artistas recebiam aí valores bem consideráveis para a época, para essa produção, né? Tem uma referência que eu acho interessante também, que chama a história do impressionismo. É um livro de um professor do MoMA, me fugiu o nome, depois eu mando para você também, tá, Caio? Que fica de referência para o pessoal,
que ele vai dizer que na Revolução Francesa, naquele vai e vem, antes de abaixar a poeira e a França seguir uma direção um pouco mais estável, era muito comum ver as classes mais pujantes, aquela burguesia ascendente, escolhendo comprar obras de artistas que tinham algum renome naquela época. E faz todo sentido, porque num mundo que uma hora eu tenho rei, depois eu passo a ter ditador, depois eu passo a ter ser uma república, aí depois volta um rei, aí depois tem ditador de novo. Assim, resumindo tremendamente as revoluções francesas e o que passou na sequência. Poxa, bom, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a moeda, mas a obra de arte é uma reserva de valor. Então ele traz isso no livro. Ele traz essa... E olha que não é um livro de economia da arte. É um livro da história sobre o impressionismo. Eu achei o máximo ele trazer essa... Eu, como economista da arte, falei, que legal, né? Eu estou percebendo essas coisas aqui durante uma leitura que é mais de história da arte do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu diria que essas coisas se entrelaçam no agregado, ainda que as motivações possam ser diversas, né? Para a produção, acho que a Marina falou bastante disso, mas eu diria que no agregado, no equilíbrio desse mercado, né, no equilíbrio parcial, não falando de equilíbrios gerais aqui, mas no equilíbrio parcial desse mercado, eu diria que essas coisas andam muito em conjunto. E tem um artigo do Gutzman, né, William Gutzman, chamado Art and Money, especificamente, né, parece que ele copiou você, Caio, na hora de escrever o artigo, chama Art and Money, onde ele vai trazer uma certa correlação entre, aspas aqui, né, o dinheiro que sobra da Bolsa de Valores, ou seja, o dinheiro da bonança econômica flui para o mercado da arte. Né? Isso é uma coisa que ele coloca. E me parece razoável, enquanto sociedade, você pensar nisso. Né? Se a gente for pensar naquela pirâmide de Maslow, Antigona, eu não estudei tanto marketing assim, mas um pouquinho que eu estudei, eu aprendi essa pirâmide de Maslow. Seguramente, ter uma obra de arte na tua casa não vai estar na base dessa pirâmide, vai estar em elementos mais elevados. É até um termo que o Thorstein Veblen, um sociólogo que foi estudar economia depois, geralmente tá bom, viu? O sociólogo estuda economia depois, brincadeira. Mas o Thorstein Veblen, ele vai cunhar esse termo, né, de bem de Veblen, que é esse bem de consumo conspícuo. É um bem que vai lá e de alguma forma, ele serve para afirmar uma posição social, afirmar um certo pertencimento. As más línguas vão dizer que é um bem de consumo ostentatório. Eu diria que não necessariamente, mas envolve aí um certo pertencimento, efetivamente. Né? Então, essas coisas caminham muito em conjunto. Né? Aí, olhando para o que a Marina trouxe, eu lembrei de um termo que também é comum na economia da arte, que é o tal do dividendo estético, ou dividendo psíquico. Vamos lá, você compra uma ação da Petrobras, ou seja lá que empresa que for, pensando ou na valorização da empresa, né, que o valor da ação vai dobrar, vai triplicar, ou pensando nos dividendos que vão vir depois disso. Né? Os autores que escrevem sobre esse tema vão defender que o investimento em arte, ter obras de arte, não necessariamente anda em conjunto com dividendos pecuniários. Né? Eu gosto muito também de uma definição de uma colega minha da FGV, a Denise Menconi, de dividendo emocional. A primeira vez que eu vi alguém falando de dividendo emocional foi ela, eu não achei na literatura. A gente até teve uma discussão sobre isso. Então, eu diria que arte e dinheiro estão diretamente interconectados, até mesmo quando eu não quero falar de retornos pecuniários. Acho que tem uma literatura e podemos falar sobre ela aqui também, nesse sentido, de retornos financeiros, efetivamente, mas até quando eu não quero falar de retornos financeiros, essa literatura da economia da arte, de alguma forma, faz referência aos modelos tradicionais de você pensar em valorização, ainda que ela seja intangível. Né? Então, eu acho que seja por razões históricas, seja por inspirações, né, dos autores e dos pensadores, eu entendo que essas coisas andam em conjunto muito fortemente, arte e dinheiro. Eu até pensei na questão das políticas de fomento, né, que sempre vira e mexe, tem um caos com a Lei Rouanet,
e com essa questão do dinheiro público para a arte, isso falando das grandes políticas de fomento, né? Mas a gente tem diversas. Pensei nessa questão agora, Thierry, você falando. Não, e faz sentido pensar, né? Eu acho que tem um livro que a gente acompanhou nos últimos meses no grupo de estudos da FGV, que ele é um pouco duro, tá? Eu já adianto. Acho que não sei se eu concordo com tudo que ele fala ali, mas é do Hans Abin, chamado Por que os artistas são pobres? Então, você já começa com os dois pés no peito. Já começa pesado, assim. Mas tem certos pontos que eu até concordo com ele, um pouco nos pontos que ele traz. Muitas vezes, eu acho que você tem o lado do fomento, longe de eu querer também colocar que não deveria ter dinheiro público na arte. Ainda mais um país como o Brasil, que gasta dinheiro público com tantas e tantas coisas que a gente são absolutamente deploráveis, né? Mas ele questiona muitas vezes o como isso é feito. Se eventualmente esse dinheiro está sendo colocado da maneira mais eficiente. Então também é uma forma de pensar arte. O fomento à política pública e tudo mais, também é uma forma de pensar arte. Eu diria que esse mercado ele tem, né, esse ecossistema, vamos dizer assim, eu diria que ele tem 3 funcionamentos. Um que é de mercado propriamente dito, um na parte de doações e outro na parte de essa parte de fomento, dinheiro público. Então são motivações diferentes. Mas no fim das contas a gente está falando de dinheiro em algum grau também. Né? Exato. Exatamente. Ó, só contar aqui para você que estiver assistindo pelo YouTube, em alguns momentos as imagens vão e elas vão voltar, porque assim, interior de São Paulo, estamos aqui em casa, né? Tá todo mundo numa mesma praça, então posso contar isso para vocês. Está uma chuva torrencial aqui no interior de São Paulo. Então, em prol da gente manter o assunto, manter o áudio, né? Eventualmente vai ser um pouquinho sacrificado aí na parte das imagens. Mas enfim, você que está ouvindo não está perdendo absolutamente nada dessa excelente conversa, desse primeiro desvio padrão. Vamos então para a próxima pergunta, próximo tema de reflexão. Marina, o que você gostaria que quem nos assiste ou ouve soubesse sobre o que você faz? Olha, eu acho que respondi um tanto dessa questão ao longo de como fui me apresentando, mas acho que talvez vai se entrelaçar com as próximas perguntas, mas já vou adiantar. Eu acho interessante, assim, compartilhar, pensando nessa questão que a gente está falando da manutenção, da arte, da vida, do mercado, quando fala de arte e dinheiro, eu estou pensando no dinheiro desse lugar, né, de quem não é economista, de quem é artista e educadora, da manutenção, né, da roda, da engrenagem também, né, de uma parte da engrenagem social. E uma das ações que acho que eu gostaria de compartilhar é desse lugar de que hoje eu moro no interior de São Paulo e eu decidi, na pandemia, deixar o núcleo, o centro, né, a capital do Sudeste, São Paulo, para poder ser artista no interior. E que isso é um desafio imenso, que perpassa também a minha prática, e isso tem se refletido no meu trabalho como artista e nas minhas pesquisas de pensar, né, esses novos diálogos com a arte que saem. Se a gente está falando de mercado, né, o Thierry vai falar São Paulo, outros núcleos, pensando em mercado de Brasil, quando você sai desse centro, é um desafio imenso de manutenção, de sobrevivência e também de trocas, né, porque você sai de onde o circuito está acontecendo, onde as conversas, e acho que um dos trabalhos que eu tenho feito hoje é descentralizar essa questão da arte e da produção dos ateliês e criar diálogos no interior. Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar sobre o que eu tenho feito. Caio, eu não sei se a pergunta dá nesse lugar de falar de mim mesma, é isso mesmo? Sim. Pode ir por essa direção também. O que você gostaria que quem acompanha. A pessoa te viu no Instagram, a pessoa foi em alguma exposição, viu que tinha algum trabalho seu, e você fala assim, ó, você, pessoa que está aqui passando, está vendo isso aqui, o que eu gostaria que você soubesse do que eu faço? Nessa direção. E pode ir
para a Vou um vertente pouco que você isso quiser. explicar, porque é uma Uhum, pergunta bem ampla, assim, uhum. mas nesse lugar, vou convidar, então, para uma exposição que está na Mário de Andrade, mais um lugar, assim, a gente vai falar de mercado de arte e do roubo que teve recente, né, um tema polêmico aí, quente nas notícias, mas no terceiro andar tem uma exposição de artistas independentes, de um coletivo chamado Mala, Morada Andarilha dos Livros de Artista, que gostaria de compartilhar, convidar para a visita, que também tem um pouco desse lugar, né, de trazer, que é de tudo que eu falei aqui durante a nossa conversa, que é descentralizar e de ter uma andança maior, uma travessia desses trabalhos que estão, de artistas que estão em um mercado paralelo, né, não sei se seria esse o termo dentro da economia, mas eu acho que é desse lugar que eu gostaria de compartilhar um pouco da prática. Caio, vou passar para o Jamie. Não, por favor, depois mande o link também dessa exposição. Nós vamos colocar toda. Espero que vocês estejam anotando aí direitinho, porque a gente vai colocar em na descrição do episódio todas essas referências aí para o pessoal continuar acompanhando. Thierry. Eu acho que pegando até um pouco da esteira das discussões que houveram, tanto localmente quanto globalmente no mercado, o que eu queria dizer é que um economista da arte, ele quer exatamente o que você, galerista, o que você, artista, o que você, leiloeiro, está interessado. A expansão do mercado. Que ele possa ser maior e ser mais pujante e possa ser mais interessante para todo mundo. Né? Eu digo isso porque nas últimas semanas eu vi aí uma série de reportagens e, de alguma forma, a opinião pública ela vai se moldando. Né? Globalmente, um tema acaba sendo colocado em vários aspectos. Né? E, pelo jeito, descobriram que a última queda do mercado global, o culpado é justamente a financiarização do mercado da arte. Eu estou dizendo isso com ironia, né? Assim, eu, como economista do mercado da arte, queria que a financiarização fosse tão relevante assim. Eu acho que não é. Tá? Acho que a gente passou a ter aí uma relevância um pouco mais institucionalizada. Isso no globo, no Brasil é mais recente ainda, mas globalmente de 25 anos para cá, né, que tem práticas voltadas aí para financiarização, então usar a obra de arte como colateral para empréstimos, né, eventualmente pensar em arte como investimento e ter instrumentos, não só uma pesquisa sobre isso, só com todas as aspas, fazer uma pesquisa dessa dá trabalho para caramba. Né? Então, o que eu queria trazer aqui, acho que é desmistificar esse olhar de que quem eventualmente olha para o mercado da arte com uma perspectiva de mercado, que fala de economia da arte e que fala de art finance, tá só pensando em ver como é que vai ganhar mais dinheiro, é tudo um bando de especulador. Não. Mais mercado dentro do contexto da arte não necessariamente implica nisso. Naturalmente, você pode ter pessoas mal intencionadas, aí entra uma questão de regulação de mercado. Né? O mercado de arte no Brasil, eu acho que dá para traçar um paralelo muito interessante com o que foi o mercado de ações do passado. Não faz nem 50 anos que quebraram uma bolsa no Rio de Janeiro, pessoal, por falta de regulação. Então, é claro que se eventualmente esses instrumentos estiverem à disposição de pessoas mal intencionadas sem um mercado devidamente regulado, coisas ruins podem acontecer. Mas, na essência, eu queria que quem está assistindo a gente soubesse sobre esse trabalho, não apenas eu, mas meus colegas de pesquisa no grupo de arte econômica da FGV, que a gente faz, em nenhum momento é uma questão de, olha, vamos ver o que a gente vai fazer para extrair todo o lucro desse mercado. A gente discute elementos de como o mercado pode ser maior, como pode ter mais gente apreciando obras de arte, como pode ter gente que eventualmente até não gosta tanto assim, mas pode achar interessante investir. Isso faz bem para o mercado. Você não compra uma ação de uma empresa só porque você achou bonitinho. Você pode comprar porque você acha que é interessante ter no seu portfólio. Por que eventualmente pessoas que
não são tão apaixonadas por arte não podem participar do mercado também, né? Então, é deste lugar que, e aí eu posso falar por mim, mas acredito que os meus colegas mais próximos também têm essa mesma visão, é desse lugar que a gente parte. Não é uma perspectiva tacanha e mesquinha de valorização, e vão comprar barato para vender caro. Não, não é isso. De novo, não querendo afirmar que isso não acontece de jeito nenhum, que não tem pessoas que fazem isso. Até mesmo antes da financiarização já acontecia. Por que não vai acontecer agora? Isso eventualmente pode acontecer. Mas mais mercado dentro, né, do ecossistema da arte, quer dizer mais pessoas participando, quer dizer mais pessoas comprando, quer dizer mais pessoas nas feiras, mais espaço nas galerias, mais artistas sendo incluídos, né, nesse segmento. E não só nos grandes centros, aqui fazendo um link com a fala da Marina, né? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar nessa pergunta. Espetacular. Eu acho que são duas óticas muito complementares e fico muito feliz que realmente a lógica, né, do que a gente está conversando aqui hoje esteja caminhando exatamente nessa direção. Eu realmente estava pensando, né? Tanto é que quando eu fui conversar com vocês dois, eu falei para o Thierry, olha, seria um episódio sobre a arte e para que você falasse sobre a sua ótica de mercado, né, de pesquisador, de pessoa que está no mercado da arte. E eu falei com a Marina, pensei em você como uma pessoa na arte como manifestação. E até a Marina falou, nossa, que interessante, por que você pensou como manifestação? E a ideia era justamente essa, acho que não tem como deixar mais direto do que isso que vocês estão assistindo ou ouvindo nesse exato momento. Vamos para uma próxima muito boa, que envolve aí, inclusive, uma música que eu gosto bastante. Marina, já dizia aquela velha canção dos Titãs: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Na arte, você tem fome de quê? Olha, eu vou conectar essa pergunta, dando sequência à anterior e à fala do Thierry, porque eu fiquei pensando nesse lugar, né? Tem fome de quê? Eu escrevi de diálogo, de desvios. E eu jamais me imaginei conversando sobre arte com economistas. Então, eu pensando sobre a economia da arte, quando o Caio me fez esse convite, e agora ouvindo, eu estava super empolgada para ouvi-los, né? Porque a gente acaba partindo de um lugar, a arte é um ambiente muito amplo, né? Como você, são vários territórios, é o território do economista, do curador, do artista, e tantas outras da educação, diversas camadas, para citar algumas, né? E eu acho que a fome de diálogo e de desvios é o que a gente está fazendo aqui, né? Não só de criação, mas eu acho que a arte, ela traz essa possibilidade da gente furar, da gente, às vezes, conectar coisas que parecem que elas não são conectadas, e de furar, de romper algumas barreiras, e de ampliar a consciência, que eu acho que foi um pouco do que eu trouxe no que eu penso, né, sobre arte. E aí fiquei pensando também, ainda nesse lugar quando fala, essa música do Titãs é uma música que mexe comigo desde pequena, assim, meus pais eram muito fãs, e eu ficava pensando, né, o que é isso? A gente quer a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? É isso, Caio? É isso aí. Essa música é maravilhosa. Essa música Pensando é desse incrível. lugar até do interior, de que para mim foi um baque muito grande quando eu vim e eu sentia, eu queria algo além, eu quero, e ainda e eu acho que são essas camadas que a gente busca, a gente busca, eu vou falar até de um termo bem artístico, tá, gente? Vocês têm, eu acho que uma polidez assim econômica, mas até da libido, né? Porque eu acho que a arte, conversei com uma amiga esses dias, que às vezes, quando a gente está no interior, o Caio falou que está no interior de São Paulo também, é muito comum a falta da diversão e da arte. A gente tem bebida, tem comida e tem aquela vida padrão, né? E quando vem desse lugar da libido, eu falei para uma amiga que eu sobrevivo porque a minha libido, eu vou no ateliê e eu canalizo a energia em outras coisas, que é nessa criação, nessa produção. E fico pensando nesses espaços, né, até para quem não cria, para quem não produz, mas co-cria ao ser uma espectadora, ao vivenciar
uma manifestação musical, teatral, ou uma exposição de arte, ou outras, a literatura. A literatura a gente ainda consegue chegar, né? No interior, o livro tem ele perpassa mais. Então, acho que, resumidamente, é isso. Maravilha. Thierry, na arte, você tem fome de quê? Olha, eu vou te dizer, e aí, pela minha perspectiva de economista da arte, eu já tentei, eu não tenho o menor talento para produção artística, então eu até poderia aspirar me tornar um artista em algum momento, mas assim, realmente não é meu forte. Então eu diria que o meu olhar, o meu lugar dentro desse contexto artístico realmente é no do apreciador e nesse lugar de economista. Então, seja de um lado, seja de outro, eu diria que a minha fome passa, de alguma forma, por poder contribuir, o mínimo que for, seja lá o que for possível, para aquilo que eu entendo que é a grande falha de mercado que atravessa o mercado da arte, que é a questão aí da informação imperfeita. Clássico, livro clássico do George Akerlof, Market for Lemons, cobre um pouco disso. É basicamente quando você tem uma informação, né, que ela é distribuída de forma desigual dentro do mercado. Né? Não vamos ser puritanos aí, isso também acontece em uma série de outros mercados também, não é só no mercado da arte. Né? O exemplo que ele usa até de carros usados no artigo dele. Mas eu diria que no mercado da arte é um caso especial. Né? Eu acho que a dificuldade, a falta de circulação de informação de qualidade e confiável, né, para se tomar decisões, eu entendo que é a grande barreira para o desenvolvimento desse mercado. Né? Se você olha para o mercado global como um todo, ele vem aí nos últimos 10, 15 anos rodando em torno aí 55 a 65 bilhões de dólares, né? O que do ponto de vista do mercado global é muito pouco. Né? O mercado de câmbio movimenta trilhões e trilhões de dólares. Então, claro, no meu bolso, tanto um quanto o outro, eu estaria muito feliz. Mas pensando na estrutura de um mercado como um todo, é muito pequeno. Né? Então, isso também já está previsto no livro do Akerlof, é a tal da espiral da morte, que faz com que os mercados rodem em potenciais menores do que eles poderiam chegar efetivamente. Né? Eles rodem em patamares menores do que o potencial. Então, a minha fome é, de alguma forma, poder construir conhecimento, levar informação para que esse mercado tenha informação de qualidade e essas assimetrias informacionais, de alguma forma, possam ser dirimidas, né? Seja através das sinalizações ou as instituições neutralizadoras, aqui para me ater bem para a literatura econômica, né? Mas seja de uma forma ou de outra, é isso que eu tenho fome dentro do mercado da arte, é isso que me motiva a continuar pesquisando, a publicar e tudo mais. Espetacular. E seguindo nesse ponto, agora a gente já indo para a finalização do episódio, primeiro a Marina, depois o Thierry, como vocês acham que poderia ser mais eficiente o que vocês, não o que vocês fazem, mas o ponto em que vocês se localizam? Tipo, para ser mais eficiente em exposições artísticas, para ser mais eficiente no mercado da arte? Vai lá, com vocês. Olha, eu vou pensar um pouco eu vou falar desse ponto da arte educação, não só da exposição, mas da nossa cotidianidade com a arte, né? Fiquei pensando, são muitas as necessidades, então o que trazer, né? Diante de tantas as necessidades, algumas que eu até desconheço, que estou ouvindo agora o Thierry, estou pensando nessas necessidades do mercado da arte. Então, tem tantas, se a gente for pensar, porque enquanto o Brasil, a gente, apesar de ser um país em que a manifestação artística está muito presente, a gente ainda tem eu não sei se dá para dizer que é uma falta de conhecimento, mas é uma sistematização ainda muito jovem, em diferentes aspectos. E aí eu fiquei pensando, né? Além, poderia dizer, das necessidades de fomento público e privado no interior do Brasil, descentralizar, romper com territórios enrijecidos da arte, que
Mas, assim, eu acho que a grande questão que eu gostaria de trazer é tirar esse, como artista e educadora, tirar esse lugar da arte como um dom, que eu acho que, de algum lugar, também dialoga com essa questão do mercado, como você começou falando do cifrão, né? Desse lugar que regulariza e regulamenta o que socialmente é considerado como arte. Eu acho que isso está não só no mercado, mas como na teoria, na história da arte, acaba indo para a educação. Os artistas, ainda bem, vamos romper com isso, vamos questionar, mas sabemos que tem uma régua social, né, que perpassa. Mas eu acho que tirar esse dom da arte como um dom, como uma camada quase que inacessível da vida, né, que a arte possa se movimentar mais, tanto na nossa cotidianidade como nas escolas, entendendo que ela está num lugar assim como a ciência e a filosofia, ela não é dom, ela não é algo transcendental, ela não é para poucos. Então, eu acho que essa é a discussão que eu gostaria de pensar. Thierry. Legal, olha, eu confesso que essa foi uma outra pergunta que me levou para muitos lugares, né? Assim, a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre eficiência informacional no mercado da arte. Então, basicamente, o quanto que os preços que existem dentro do mercado da arte servem para alguma coisa, para contar alguma história, né? Assim, resumidamente, né, nesse aspecto de eficiência informacional. A minha conclusão do meu estudo, tem gente que, né, tem estudos que vão reforçar, tem estudos que vão dizer que não, na verdade não é. E paradoxalmente, eu acho que todos podem estar corretos. E como a gente tem uma má circulação das informações, eventualmente, dentro dos testes que você for fazer, dentro do dataset que você tiver, você pode chegar em conclusões diferentes. Porque não é como uma série histórica do Ibovespa, que todo mundo vai pegar a mesma coisa. Então, você pode chegar em conclusões diferentes. Né? Então, se a gente for olhar aqui sobre eficiência informacional, é uma forma de pensar em eficiência, eu diria que, assim, volto para minha resposta anterior, né? De como você ter aí um mercado onde essa informação circula de maneira mais transparente, né? E pelo menos um cenário onde o passado ajude a explicar o futuro de maneira satisfatória, né? Eu acho que esse é algo desejável dentro desse ponto de vista. Mas também a gente pode pensar numa eficiência de Pareto também, né? Indo mais para o aspecto microeconômico da coisa. Bom, é um mercado que, como eu falei, tem uma falha de mercado, então logo já não dá para a gente colocar aí num instrumento de competição perfeita. Não vou nem aprofundar nisso, porque senão a gente vai ficar 30 minutos só falando por que não é competição perfeita. Né? Mas eu entendo que o mercado, a partir do momento que ele deixa de estar na mão de poucos, e aqui eu acho que eu conecto com o que a Marina trouxe, e passa a ser algo mais acessível, mais voltado para todo mundo, eu entendo que o mercado passa a ser mais competitivo, e isso é saudável. Isso quer dizer que vai ter arte para todos os tipos de gostos, bolsos, preferências, vontades, né? E, por fim, eu acho que tem uma questão de eficiência operacional também, que o mercado, de alguma forma, precisa perseguir, que é um mercado muito pouco profissional. Ainda é um mercado muito pouco profissional. Ainda que, assim, é verdade, nos últimos 20 anos, 20, 25 anos, o Brasil cresceu muito nesse sentido, né? Então, a gente passou a ter feiras mais estruturadas, passou a ter um mercado um pouco mais bem colocado. Mas não quer dizer que ainda não tenha muita coisa para fazer, né? Então, eu acho que se tornar mais profissional é outro fator que ajudaria muito esse mercado. Nossa, gente, eu tô... complementar uma coisinha? Claro. Marina, só ia te pedir para complementar só um pouco rapidinho, porque eu acho que ele chega num limite aqui, daí depois a gente cai. Mas, claro, é rapidinho. É que eu fiquei pensando nessa questão de pensar o mercado ou a vivência artística, essa coisa do dom, e pensando em Brasil, em pensamentos mais decoloniais, porque a gente tem uma percepção da arte ainda sempre pautada na Europa, não olhando para a América, não olhando... Isso eu acho que tem um movimento muito grande de mudança, mas
ainda muito tímido. Eu acho que era isso. Era uma coisa importante de se falar, que eu não podia encerrar sem pensar da gente olhar para o Brasil, para a América Latina, de um outro olhar que não é esse clássico. Repensar o olhar. Acho que era isso. Não, maravilha. Nossa, eu estou maravilhado aqui, né? Como diz aquela velha expressão, food for thoughts, né? Muita coisa para pensar, muito legal. Gente, muito, muito obrigado. Agradeço em nome da equipe toda do Terraço Econômico por vocês estarem aqui nesse piloto, que com certeza o pessoal que ouvir e assistir vai gostar, vai pedir mais e nós vamos ouvir. Portas abertas para novas participações também. Marina, depois você defender o mestrado. Thierry, depois se você tiver alguma outra publicação, alguma outra pesquisa, vocês certamente estarão aqui em episódios futuros. Agradeço imensamente. Você que está ouvindo, que gostou dos dois, não se preocupe, as redes sociais de ambos estarão na descrição, e assim como todos os pontos que foram mencionados, que foram apontados por eles. É que a gente está chegando bem no finalzinho, então se vocês puderem só se despedir para a gente encerrar o episódio, Marina. Quero agradecer aos dois pelo diálogo, pelo desvio, com certeza, depois desse convite, vou pesquisar bastante e ampliar a relação com a arte. Obrigada. Desculpa, Marina, achei que você tinha terminado. Pessoal, muito obrigado, Caio, obrigado, Marina, sempre um prazer estar com vocês aqui. E saudável ter desvio padrão. A única coisa que não tem desvio padrão é uma constante. Nós não queremos ser uma constante na vida, não é mesmo? Então, muito obrigado pelo convite e sempre à disposição aqui. Obrigado, Marina, obrigado, Caio e toda a equipe do Terraço. Maravilha. Então, Caio Augusto, Marina Collado e Thierry Chemalha aqui em 9 de dezembro de 2025. Até o próximo Desvio Padrão.